Olá, estamos dando seguimento então a todo o processo já falado dos vídeos anteriores, referente a todas as programações e todas as nossas vidas. A ideia de que carregamos o peso emocional de nossos antepassados não é mais apenas uma intuição poética ou psicológica. A ciência moderna, através da epigenética, tem investigado como o ambiente e o trauma podem deixar marcas que atravessam gerações. Vamos fazer uma análise sobre essa programação biológica, como ela funciona e como podemos buscar a limpeza desse sistema. Voltando novamente sobre o legado de Bekhterev e a sugestão mental. Embora o termo epigenética seja moderno, as raízes dessa compreensão remontam a pioneiros como Vladimir Bekhterev, lá no início do século XX. O neurofisiologista russo explorou a ideia da sugestão mental e como influências externas e estados emocionais poderiam moldar o comportamento humano de forma quase automática. Bekhterev acreditava que a psique não era isolada, ela respondia a estímulos ambientais e sociais que podiam ser transmitidos. Seus estudos sobre a reflexologia e psicologia objetiva lançaram as bases para entendermos que muito do que chamamos de personalidade é, na verdade, uma resposta programada a estímulos que nem sempre são os nossos. A genética tradicional nos diz que herdamos a sequência do DNA. Seria, por exemplo, o texto. A epigenética estuda o contexto. As modificações químicas que decidem quais genes serão ligados ou desligados. O trauma como marcador. Experiências extremas como guerras, fomes ou abusos vividos por nossos avós, tataravós e antepassados mais distantes geram níveis de estresse que alteram os marcadores químicos no DNA, como a metilação. A metilação é um processo bioquímico e epigenético fundamental que adiciona um grupo metil a moléculas, principalmente ao DNA ou histonas, alterando a expressão gênica sem mudar a sequência do DNA. Atua como um interruptor que regula a atividade dos genes, ligando ou desligando, essencial para o desenvolvimento, reparação celular, equilíbrio hormonal e defesa celular. Veja bem, o que grava são os traumas, não os momentos alegres e felizes que os nossos antepassados experienciaram. Essas marcações podem ser passadas para os descendentes. Isso significa que você pode herdar uma predisposição à ansiedade ou ao medo de algo que nunca viveu, pois o organismo do seu ancestral programou seus genes, sem perceber, para estar em estado de alerta para sobreviver. Depressão, tristeza profunda, comportamento sem causa definida, estão enraizadas em nosso inconsciente, aguardando o momento para atuar. Muitas de nossas decisões diárias, escolhas de parceiros e reações impulsivas estão, na verdade, encarceradas nessa herança. Vivemos em um estado de repetição, como medos irracionais, por exemplo, um medo de escassez financeira. Pode ser o eco de um bisavô que passou por privações severas. Padrões de relacionamento, reações defensivas
podem ser reflexos de traumas de abandono vivido por gerações anteriores. Uma automação como essa carga está no nível biológico e subconsciente, agindo acreditando que temos livre-arbítrio, quando estamos apenas executando um software de sobrevivência ancestral. E tudo isso atuando antes de nos darmos conta e sem percebermos. As nossas preferências, gostos. Essa nossa vida é herança gerada após gerações, correndo pela nossa família, sendo que existem as interligações de famílias e famílias e famílias. E se você não alterar, mudar a rota, você irá repetir aos seus filhos, netos, e eles irão seguir o processo. Imagine todos os momentos traumáticos na qual a humanidade passou e tem passado, gerando traumas no inconsciente, e ao unir filhos carregando cargas genéticas de lixos, acúmulos de traumas, uns maiores, mais definidos e outros mais indeléveis, mas todos ali, marcando presença à espera de um gatilho. Temos a carga e ainda vamos gerando os nossos traumas. Uma coisa sobre outra, problemas sobre problemas. Se você acredita em Adão e Eva, você carrega uma herança dos primórdios. E vamos apenas reproduzindo como robôs, dominados pelo medo e dentro de um ambiente que chamamos de Matrix. Isso te mantém no controle do seu descontrole. A boa notícia é que o sistema epigenético é reversível. Se o ambiente e o trauma podem fechar um gene, novas experiências e estímulos podem abri-lo ou cancelá-lo. A neuroplasticidade e a consciência. O primeiro passo para a liberdade é a consciência. Ao identificar um padrão que não pertence à sua história de vida atual, você começa a desativar a resposta automaticamente. Caminhos para uma reconfiguração. A psicoterapia, constelações, métodos que trazem à luz o que está oculto no sistema familiar ajudam a devolver o peso aos antepassados, liberando o indivíduo. Mudança de estilo de vida, meditação, alimentação e redução do estresse crônico têm demonstrado capacidade de alterar marcadores epigenéticos em tempo real. Ressignificação. Dar um novo sentido à dor dos antepassados transforma o trauma herdado em sabedoria herdada. Não somos apenas vítimas do nosso código genético. Ao estarmos perdidos na nossa rota, mantemos o processo. Embora os medos de nossos antepassados possam habitar nossas células, a ciência e a autopercepção nos dão as ferramentas para reescrever todo esse roteiro e viver uma vida baseada nas nossas próprias escolhas, e não nos traumas do passado. Para identificar esses padrões que aparecem encapsulados na sua genética e no seu comportamento, precisamos olhar para onde a sua biologia e a sua história familiar se cruzam. Como essas programações são subconscientes, elas raramente aparecem de forma lógica. Elas surgem como reações desproporcionais ou ciclos repetitivos. Algumas técnicas práticas para mapear e começar a limpar esses padrões herdados. Mapeamento de reações desproporcionais, o gatilho sem a causa. Traumas herdados costumam se manifestar como uma resposta de luta ou fuga a situações que racionalmente não deveriam ser tão assustadoras. Durante uma semana, anote momentos em que você sentiu medo, uma raiva, uma tristeza que parecia maior do que o evento em si. Deixe anotado, largue no papel, em alguma coisa, bote alguns detalhes para você lembrar disso. E a grande pergunta de ouro: esse medo me protege de algo que eu vivi ou de algo que minha família teme? Por exemplo, se você tem pânico de investir dinheiro, mesmo estando estável, pergunte-se: quem na sua linhagem perdeu tudo? Ao reconhecer que o medo é uma memória biológica e não um risco real presente, você começa a desativar o gene do estresse associado a essa memória. Observe esses sentimentos, tipo exílio, migração forçada. Ele gera uma sensação de não pertencer.
Falências ou perdas súbitas gera medo de escassez. Mortes precoces ou segredos de família geram tristezas profundas sem explicação. Ao ver o padrão, você deixa de ser o problema e passa a ser o observador. Para a neurociência, observar o padrão com distanciamento reduz a carga da amígdala, que é o centro do medo, ativação, luta ou fuga no cérebro, que já temos lá atrás também um assunto sobre esse processo todo da amígdala e da glândula pineal e tudo mais. Baseado na ideia de Bechterev sobre a sugestão, você pode usar a autossugestão consciente para quebrar o ciclo automático. Quando sentir uma trava ou um medo ancestral, diga em voz alta: eu reconheço esse medo como uma ferramenta de sobrevivência dos meus antepassados? Eu honro a história deles, mas hoje o contexto é diferente. Eu me dou permissão para agir com segurança. Por que funciona? Isso utiliza a neuroplasticidade. Você está enviando um novo sinal químico para o seu sistema nervoso, informando que a ameaça que seus ancestrais viveram não está presente agora, o que ajuda a silenciar a expressão daqueles genes de estresse. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar, adaptar e formar novas conexões neurais ao longo da vida em resposta a aprendizados, experiências ou lesões. Esse processo estrutural e funcional permite que o sistema nervoso central reconfigure a sua estrutura. Uma das grandes atitudes que devemos tomar é manter um distanciamento das redes sociais, conversar com pessoas frente a frente, manter momentos de meditação, você com você mesmo. Manter uma respiração abdominal longa e calma. Se possível, a vipassana, prestar atenção, tem no canal essas histórias todas. Pois esses processos transmitem tranquilidade e sossego. Não respirar pelo peito, onde ativa a tensão de medo e reação. Tipo, estar sempre pronto para a luta ou para a fuga. A respiração curta. Não, a respiração longa. Privar, quando possível, de som, nem música, nem ruído. Escutar o seu próprio coração bater. Evitar estímulos. Sair para a natureza. Estar ao ar livre, longe da agitação e estar em contato com nossa outra parte. A natureza e você mesmo. Evitar saber sobre notícias, pois normalmente são fatos desnecessários. Saber e que não vai mudar nada. Lembre-se que temos um controle sobre as nossas emoções. Quando ler, procure também saber dos fatos opostos aos nossos. Isso ajuda a quebrar um processo gigante de cegueira comportamental, porque sempre vamos procurar o mesmo viés de pensamento. Inclusive, todo sistema de algoritmos funciona assim. A limpeza epigenética não acontece assim da noite para o dia, mas sim através da repetição de novos comportamentos. Cada vez que você age de forma diferente do padrão ancestral, exemplo, escolhendo a confiança ao invés do medo que sua mãe tinha. Experimentar e encarar as situações. Você está enviando sinais químicos que reprogramam a leitura do seu DNA. E isso pode ser, portanto, ser criado ao inverso. Não ficar recebendo informações genéticas de fatos pesados e ruins, traumas e problemas. Mas, e se você programar o inverso? Com vontade dirigida e objetivos próprios para a sua melhoria e para a sua melhor versão. Pense nisso. Aproveitando então esse momento, já no final do assunto da epigenética, aqui nós vamos tratar mais desse assunto mais à frente, vamos sempre acrescentando mais estudos, mais informações dentro desse critério. Vamos analisar que dentro disso tudo que nós estamos conversando, eu estou falando da minha família, da sua família. Em linha reta, meu avô, meu tataravô, meus antepassados. Você também está imaginando seus antepassados, seus avós, tataravós. Aí você imagina que milhões de pessoas possuem seus avós, seus pais, avós, tataravós, seus antepassados. Tudo o que passou na Terra, todos eles viveram traumas, fugiram de animais, estavam preocupados para a busca de alimento,
Depois veio toda a função de guerras, Idade Média, perseguição, estresse. Hoje, atualmente, toda a situação de tensão na Terra, de confusões. Tudo isso acaba criando esse emaranhado de traumas e registros dentro dos nossos DNAs, da humanidade inteira. Aí prestamos atenção na importância desse assunto. Sabemos que estamos vivendo numa terceira dimensão, e na terceira dimensão não vamos conseguir sair da Matrix. Ela faz parte. Por isso nós estamos aqui. Mas ao mesmo tempo, você tendo a noção que você pode também criar o seu caminho, não seguir o processo robótico. Você pode cortar esses laços dos antepassados e começar a criar uma nova história para os nossos filhos e para toda a nossa descendência. Uma nova história, um novo assunto. Todo esse medo que carregamos, todos esses problemas, a insegurança. Observa hoje a quantidade de pessoas com depressão, com ansiedade, com incertezas. É uma demanda gigantesca. E se observa que cada vez está mais. Muitas pessoas com problemas, inclusive, eu estou falando da parte psicológica, mas existe a parte de doenças. Existe, eu estava comentando até então, a parte toda da psique, mas nós carregamos também fatores genéticos do nosso corpo físico. Aí dá para analisar aonde estamos nisso tudo e o que podemos fazer para melhorar. Aí podemos analisar que melhorando a nossa melhor versão, aí sim a gente consegue mudar o mundo. Dá para pensar muito, refletir muito nisso. É isso aí. Fique bem e vamos seguir nesses assuntos que são incríveis e importantes demais e que muito pouca gente se importa ou tem noção que existem. E pensamos que toda a solução, onde está? Está conosco mesmo. Até mais então, fique bem e reflexões.